nas lives, quando a pessoa faz falta, no caso, então, você fez falta na live de sexta-feira. Diana, gente, quem tá entrando, para quem não me conhece, eu sou missionária Roberta Lima. Eu fui levantada, escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, ok? A live de hoje é direcionada para mentorias, então é uma live participativa, aonde você pode perguntar o que você quiser sobre a sua vida pessoal, sentimental, financeira. Eu tô aqui para te auxiliar dentro dos princípios bíblicos. Também faltei humilde. Imagina, John, imagina, eu tô aqui brincando apenas. Imagina, fica à vontade. A gente sabe que existe a correria do dia a dia e nem sempre dá pra vir, mas fica tranquilo, viu? Só apenas foi um modo de brincar contigo. Juliana, que bom que você tá aqui comigo. Seja bem-vinda, querida. Então, gente, hoje é uma live de mentoria. Quem quiser falar, paz do Senhor, Juju, seja bem-vinda, querida. Joana, seja bem-vinda. Encarnação, glória a Deus, entrou na sala, seja bem-vindo. Maria Cleusa, seja bem-vinda. Celso Rema, seja bem-vindo. Pastor Antônio, seja bem-vindo. Paz do Senhor para ti. Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje é uma live de mentoria. A live de mentoria funciona da seguinte forma: o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem vir me perguntar. Dalila, paz do Senhor, querida, seja bem-vinda, amor. Glauber, seja bem-vinda, paz do Senhor para ti. Que vocês quiserem me perguntar alguma dúvida, algum direcionamento que vocês queiram abrir aqui de uma forma que todos venham participar, né? Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Oi, Renata, que bom que você tá aqui, querida, que você veio, fico feliz. Bom, paz do Senhor para ti. O povo todo que faltou semana passada tá chegando hoje, glória a Deus. Seu Adriano, seja bem-vindo, glória a Deus para ti, a paz do Senhor. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, pode perguntar. Você pede oração, Cíntia, sem problema nenhum. No final a gente vai estar orando, tá bom? Mas entrega esse relacionamento na mão do Senhor. O seu relacionamento que veio a acabar, entrega na mão do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o motivo por que acabou. Entende? Paz do Senhor para quem me deu paz do Senhor, não deu para ler o nome. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Seu Nivinho, Cíntia bem. Sara, seja bem-vinda, paz do Senhor. Entende, gente? Então hoje é uma live de mentoria, a qual você tiver qualquer dúvida aí no seu coraçãozinho, que você não tem com quem conversar e quer uma resposta dentro dos princípios bíblicos, eu estou aqui para te auxiliar, para falar para você, te dar um direcionamento, te dar um conselho que seja. Esse projeto aqui nasceu no coração do Senhor, justamente porque existiam muitas pessoas que vinham até mim com dúvidas, então isso aqui ficou meio que aberto para todo mundo vir aqui conversar e falar. A paz do Senhor, Laísa, seja bem-vinda, querida, a paz do Senhor. Então, alguém tem alguma dúvida para perguntar? Alguém quer participar ao vivo? Porque também pode participar ao vivo, gente. Se você quiser participar ao vivo aqui, quiser fazer um divã aqui ao vivo conosco, sem problema nenhum, só pedir aqui você me ajuda pedindo um convite, porque eu não entendo muito como isso funciona, e a gente faz os trâmites todo aqui. A paz do Senhor, Larissa, Deus te abençoe. Sara Ferreira, a paz do Senhor. Paz para quem está entrando na paz do Senhor, seja bem-vindo. A casa é de vocês, seja bem-vindo à família, ok? Alguém tem alguma dúvida para perguntar, para tirar? Porque o Senhor tem algo para falar conosco também, já que ninguém tem. Ultimamente o povo tá ficando tímido. O povo tá ficando tímido, não tá querendo live de mentoria. Mas que bom, Sara. O Senhor sempre será louvado em nome de Jesus. É Ele que aparece aqui, não somos nós. Deus tem uma coisa para falar conosco, então eu vou dar entrada no que Deus quer falar. E antes da gente dar entrada, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar aqui. Até onde lutar por um relacionamento? Larissa, isso é muito pessoal. Por quê? Porque você tem que ver se esse relacionamento está em Deus, ou seja, se ele nasceu no coração de Deus para você, ou se foi a sua escolha. Porque se foi a sua escolha é diferente. Porque quando é a nossa escolha, a gente vai nos nossos achismos, a gente vai no que a gente está vendo, nas nossas limitações. E quando é de Deus para sua vida, você luta em oração pelo relacionamento juntamente ao Senhor, porque foi um direcionamento dele para ti. Mas se foi você que escolheu e foi Deus que separou, você também tem que perguntar para o Senhor o que você deve fazer nessa relação em relação a ti. Porque se foi você que fez uma relação com alguém e foi Deus que separou,
Você tem que pedir direcionamento. Se foi Deus que apresentou vocês e teve uma separação, um rompimento, você também tem que pedir direcionamento. Em tudo você tem que pedir direcionamento ao Senhor. Entende? Não existe uma fórmula mágica. Queria uma palavra, José Luiz. Seu José Luiz, hoje é live de... Como é que é o nome? Hoje é live de mentoria. Eu tô aqui para tirar dúvidas. A live da palavra a gente pode fazer na sexta-feira, na quarta-feira. Ok. Vamos então, gente, daqui pra gente fazer uma oração de abertura chamando o Senhor para estar aqui conosco. Vamos lá? Ah, Larissa, então acredito eu que foi o Senhor que separou, porque se você está na presença de Deus e ele não está na presença de Deus e vocês se conheceram no mundo, você está dando prioridade para os caminhos do Senhor. Então, quando a gente dá prioridade para os caminhos do Senhor, o Senhor começa a tirar muita gente da nossa vida que não está de acordo com os propósitos dele para nós, entende? Então, Deus tem propósitos específicos para ti, que ele está começando agora em você, trabalhar em você, lapidar você, curar as feridas, os traumas que você carrega, para poder entregar nas suas mãos os propósitos que ele tem para ti. Se essa pessoa houve essa separação e essa pessoa era do mundo e não é os propósitos de Deus para sua vida, ok? Deus separa, Deus rompe, para poder você caminhar na direção de Deus, porque ele não vai te dar nada que vai te separar dele, entende? Deus não deixa nada na nossa vida que faz a gente separar, se afastar de Deus. Deus tira, justamente porque ele quer exclusividade para ele, ok? Vamos então aqui fazer uma oração rapidinho? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar aqui conosco, obrigada por ser protagonista dessa live. Obrigada por estar trazendo seus filhos, Senhor, que estão com dúvidas e precisam de direcionamento, Pai. Pai, estamos com o coração abertos e receptivos à Tua presença, à Tua palavra, para aprendermos de Ti, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Esteja aqui conosco, Pai, em cada coração, em cada casa, em cada lar, Senhor. Se apresente para cada um individualmente, eu peço-te, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, vamos lá? Deus restaura a pessoa, Vivi. Vivi, Deus restaura a pessoa. Só que é a restauração individual. Se você tiver um propósito na vida da pessoa e a pessoa tiver um propósito contigo, que for Deus que está fazendo essa união de propósitos, Deus vai curar cada um individualmente e depois vai fazer uma restauração completa. Entende? Porque os dois precisam estar de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a nossa vontade. O evangelho não funciona pra gente de um modo assim, vou dar um exemplo aqui bobo, eu quero comer banana hoje, então eu vou pedir pra Deus que eu quero comer banana porque ele vai satisfazer a minha vontade. Não é assim que funciona. O evangelho é sobre Jesus, Deus e o Espírito Santo. Entende? Então é a gente que se adequa a Jesus, a Deus e o Espírito Santo, não é Deus que se adequa a nós. Então a restauração acontece, mas a gente primeiro passa por um momento de cura e libertação com o Senhor, entende? Tanto você quanto o outro, se for uma restauração de um casamento, passam individualmente ali e depois Deus lá e una, se vocês estiverem separados. Se não, faz tudo junto, ok? Tá bom? Gente, olha só, Deus deu uma palavra aqui pra gente, importante. Obrigada, Eudissé, que Deus abençoe você, querida. Deus dá uma palavra pra gente aqui importante, que tem a ver com o que vocês estão em dúvida aí. Deus é tão perfeito que ele faz tudo perfeito, né? Mas vamos lá. Eu tava aqui por esses dias em casa. Quem tá entrando, seja bem-vindo, a paz do Senhor pra vocês. Eu tava esses dias agora, que passou 2 dias atrás em casa, e Deus trouxe algo no meu coração, que eu falei assim, eu nunca tinha visto por esse ângulo, eu nunca tinha pensado por essa maneira. Mas você já parou pra pensar, vocês aí na sua individualidade cada um, vocês já pararam pra pensar que o processo que você está vivendo de cura e libertação se diz respeito a você? Porque quando a gente escuta a palavra do Senhor, quando a gente escuta a palavra de Deus, a grande maioria, não vou generalizar que é todo mundo, mas a grande maioria escuta de uma forma como se fosse uma pá. A pá, na obra, ela pega a terra e joga para trás, correto? Ela pega a terra e vai jogando para trás. Pega a terra ou passa para o lado. Pega a terra ou joga para trás. É a pá. A enxada, ela joga na terra e você puxa para você. Então, muitas pessoas passam no seu processo como uma pá. Escuta a palavra, absorve a palavra
e joga para trás, achando que aquilo ali que está vivendo no processo, que Deus está ali permitindo ela passar, tem a ver com terceiros, não tem a ver com ela diretamente, entende? Só que a gente tem que ver o processo que a gente passa de cura e libertação como uma enxada. Porque o processo de cura e libertação é você e Deus. Se a pessoa, uma terceira pessoa vai fazer parte da sua vida, Deus vai curar, Deus vai tratar, Deus vai libertar, ela e Deus. Da mesma forma que está sendo você e o Senhor. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda hoje? A gente quer que Ele entenda intimidade. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da live, aí vocês vão perguntando que eu vou tentando responder, ok? Mas eu vou trazer aqui para vocês o que Deus quer que a gente entenda também. Então, muitas das vezes, ficamos esperando a porta abrir. Muitas pessoas escutam aqui mensagens falando a porta vai abrir, espera mais um pouquinho, não desiste agora, a porta vai abrir. E a gente atribui essa porta a terceiros. Mas não necessariamente a terceiros. A porta é você. Porque Deus está lidando com você. Então, se a porta está difícil de abrir, é porque você está impedindo de abrir. Alguma coisa dentro de você, algum medo, algum receio, algum trauma, alguma ferida, algo que você não está deixando Deus trabalhar, que você está fechando as 7 chaves, com cadeados em toda a porta. É você, porque o processo diz respeito a você. O evangelho se diz respeito a você e Deus. É o seu processo de cura e libertação. Então a porta que Deus quer abrir não necessariamente é uma porta para você passar, mas é você que é a porta. Edson, seja bem-vindo, paz do Senhor. Você que é a porta que Deus quer dar acesso para outros passarem. Através da sua vida. Porque é você que tem você que tem relacionamento com Deus. Entende? Então a gente tem que parar de ser muito pá e ser mais inchada. Paz do Senhor, Jucimar, seja bem-vinda. A gente precisa ser mais inchada, de pegar na terra, bater na terra e puxar para trás. A enxada não faz isso aqui? A enxada é assim, né? Ela bate na terra e puxa para trás. A pá, ela vai na terra e joga para trás. A gente precisa ser mais inchada. Entende? Então o seu processo é você e o Senhor. Então a porta que Deus quer abrir na sua vida é você. Simples assim. Então é preciso haver uma... Geralmente as lives de introspectiva é nas quarta-feira, né? Mas hoje Deus quer falar conosco, então a gente vai obedecer. Então você precisa fazer uma introspecção, você e o Senhor, no seu particular, e ver o que dentro de você está bloqueando dele abrir a porta, dele te dar o acesso do propósito da promessa do milagre. Entende? Porque uma vez que ele abrir a porta, ninguém mais pode fechar. A única pessoa que teria o poder de fechar a porta é você. Porque somos as únicas pessoas que podemos atrapalhar as promessas de Deus na nossa vida. Entende? Então, se a porta ainda não foi aberta para ti, é porque Deus ainda precisa trabalhar em você algo que ainda não foi trabalhado, e é esse algo que está impedindo de Deus entregar nas suas mãos as promessas. Isso aí, Edson, a quem o que começou a boa obra é fiel para cumprir, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Deus faz o impossível, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa deixar Deus trabalhar em nós. A gente precisa deixar Ele mexer onde está doendo. Naquela feridinha lá atrás que a gente esconde, nem sabe mais que existe, mas existe. Entende? A gente precisa deixar fazer. Senão a porta sempre vai ficar fechada. A porta sempre vai ficar com cadeados, as 7 chaves trancafiada, porque a porta é você. Ele tem poder de arrombar a porta? Tem, mas você tem o livre-arbítrio de querer deixar ou não. Ele não vai invadir o seu livre-arbítrio. Entende? Então, é preciso você, no seu processo de cura e libertação com o Senhor, entrar em concordância com Deus e deixar Ele trabalhar dentro da sua vida para abrir os cadeadinhos que estão aí segurando a porta, que são seus medos, ou é algum trauma, algum receio, ou algo que aconteceu com você que
que denotou um pânico para ti, e você acha que pelo fato de abrir a porta de novo você vai passar pela mesma situação. Só que se é Deus que está trabalhando em ti, se é Deus que está curando você, se é Deus que está libertando você, e você acha que vai acontecer de novo, tire se você acha. Porque se é Deus que está trabalhando em você, não existe a possibilidade de você vivenciar o que você vivenciou lá atrás. Porque é Ele que está trabalhando em ti. Entende? A paz do Senhor, pastor Cícero, seja bem-vindo. Entende? Então, vamos continuar aqui. Então, a gente está vendo aqui que muitas das vezes ficamos esperando a porta abrir para assim podermos passar e viver o propósito de Deus. Aí eu até escrevi aqui para a gente raciocinar. Então, vamos lá. Primeiro, eu dei essa introdução aqui. Então, vamos continuar. Primeiro, o processo é individual. O que quer dizer um processo é individual? Do mesmo jeito que a salvação sua com Deus é individual, o seu processo de cura e libertação com Deus também é individual. Se o seu processo de cura e libertação com Deus é individual, o que você, cristão, tem que fazer? Procurar a presença de Deus na sua individualidade, sem a igreja, sem a denominação, você e Deus somente, dentro do quarto com a porta fechada. Você procura Deus na sua individualidade e desenvolve com Ele um relacionamento de intimidade. A partir desse relacionamento de intimidade, obrigada, Brenda, que Deus te abençoe. A partir desse momento de intimidade, é que Deus vai começar a mexer em você no individual. Lembra que você é a porta. Você é a porta que dá acesso para outras pessoas passarem, porque é você que está desenvolvendo um relacionamento com Deus. E é você que vai ter que carregar a presença do Senhor. Então, você é a porta que Deus está preparando para abrir, para assim você viver os propósitos, as promessas e os milagres, para sustentar o que Deus vai botar na tua mão. Lembre-se sempre disso aqui, que você é o acesso, você é a porta. Deus não vai te dar um acesso, você é o acesso. Só que para o acesso estar aberto de uma forma correta, de uma forma que Deus quer que abra, do jeito que Ele quer, a gente precisa estar conforme a vontade dEle. Então, o processo é individual que precisamos passar para podermos sermos preparados para poder sustentar o que vai vir através dessa porta. Ok? Vamos lá. Então, Deus está tratando diretamente com você. Então, o que você tem que fazer no seu relacionamento com Deus? Passar mais tempo de qualidade com o Senhor. O que é tempo de qualidade? Passar mais tempo com Deus. Querer estar na presença de Deus por livre e espontânea vontade. Não é livre e espontânea direção. Não é uma obrigação estar na presença de Deus. É um prazer estar na presença do Senhor. É diferente. Entende? Então você precisa querer ter tempo de qualidade com o Senhor. Procure Ele através da leitura da palavra. Procure Ele através da oração. Procure Ele através da adoração. Procure Ele através do jejum. Ah, Roberto, eu não sei ler. Não tem desculpa. Bota lá o aplicativozinho no celular. Baixa a Bíblia lá sagrada, com a tradução que você quiser, e escuta a palavra de Deus. Entende? Porque tem muita Bíblia aqui que são em áudio. Aqui no próprio canal eu fiz a parte de Novo Testamento, tá toda lá, Bíblia em áudio, é só procurar Mateus, tá por cor. Ou se você não quiser aqui, que pode estar um pouco bagunçado, na plataforma dos vídeos longos, que o link tá aqui no canal de você ir, todas as Bíblias em áudio lá estão por cor, desde Mateus. A gente está em 1 Timóteo já, mas está Deus de Mateus lá, por cor separadinho. Por cor separadinho e por título de livro. Então, não tem desculpa falar, ah, eu não sei ler, ah, eu tenho problema de ler, eu tenho problema de audição, enfim, tá lá. Para você ver, para você ler e para você estudar. Então, precisamos fazer a nossa parte, cada um o seu individual, ok? A palavra, a promessa que Deus fez a você, ela foi feita a você. O que isso quer dizer? Quando você escuta falando... Brenda, obrigada pelo presente, que Deus abençoe, viu? Quando você escuta falando que Deus tem uma promessa na sua vida, ou que Deus fez uma promessa para ti, a promessa que Deus fez a ti não necessariamente é algo físico. Seja um lugar, seja uma pessoa, seja um objeto, ok? Mas a promessa que Deus fez a você é a palavra dele.
Entende? Porque os planos do Senhor, no seu processo, podem mudar. Mas a palavra dele não muda. Entende? Então a promessa que ele te deu, ela vai cumprir. Ele vai cumprir com a palavra dele, a promessa que ele te fez. Só que você precisa fazer a sua parte também. Porque Deus é fiel para cumprir com a palavra? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Quando a gente não faz a nossa parte, a gente retarda a entrega da promessa. Então o nosso compromisso com o Senhor precisa ser assíduo. Precisa ser todos os dias. Precisamos buscar a presença do Senhor. Não é apenas Deus fez uma promessa para mim. Deus fez uma promessa para mim, Ele é todo poderoso, esse criador do céu e da terra. Agora eu vou descansar, beber aguinha de coco aqui enquanto Ele fica trabalhando, não faço nada. Não. Deus não dá nada para pessoas preguiçosas. Deus quer a gente em movimento. Qual é o movimento que Deus quer? Que a gente procure Ele. Que a gente desenvolva um relacionamento com Ele. Que a gente queira estar na presença dEle. Que a gente queira conhecê-lo. É o mínimo que a gente tem que fazer. Deus vai lá lutar nossas guerras, vencer as nossas batalhas. O mínimo que a gente tem que fazer é buscar a presença dEle. Adorá-lo, cultuá-lo, venerá-lo, entende? Respeitá-lo e querer estar na presença dele, desenvolver um relacionamento com ele. É o mínimo que a gente pode fazer, gente. Quanto mais a gente se doar para o Senhor em relacionamento, espírito e verdade, mais ele luta as nossas batalhas, mais vence as nossas guerras e mais perto da promessa dos milagres, dos propósitos a gente está. Então a promessa na sua vida é a palavra do Senhor. E ele nunca perdeu uma batalha. E não vai ser... É isso aí, John, é o mínimo. Então não vai ser a sua promessa, a palavra que ele lançou sobre a sua vida, que ele vai perder. Pode não acontecer porque você não se interessou em querer estar na presença de Deus para ele desenvolver em você o relacionamento. Entende? Então precisamos fazer a nossa parte. Cada um aqui, individualmente, precisa se doar mais para Deus, precisa querer estar mais na presença de Deus, precisa querer desenvolver um relacionamento com Deus. É o mínimo que a gente precisa fazer para estar na presença de Deus e receber dele o que ele tem para a nossa vida. Ok? Aqui também ele quer que... Uma coisa que ele veio perguntar aqui pra gente. Por que na maioria das vezes, a grande maioria aqui atribui a promessa a alguém? Aí conforme você vai passando, escutando as mensagens que vão chegando até você, você associa a sua promessa que Deus fez a você a alguém. Não é para associar a alguém. Lembra que eu falei aqui que o seu processo é individual e que Deus trata diretamente contigo? Você não tem que associar a sua promessa a alguém. Você tem que associar a sua promessa à palavra que Deus te deu. Deus, no meio do caminho, muda os planos. Por quê? Porque lidar com pessoas, a pessoa tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, a pessoa também tem um livre-arbítrio. Só que você decidiu seguir os caminhos do Senhor. Você decidiu viver os propósitos do Senhor. Você decidiu querer viver o que Deus tem para ti. Então, independente do que aconteça no meio do caminho, você decidiu estar na presença de Deus. Quando a gente decide estar na presença de Deus, Deus fala assim, filho, filha, desiste. Tipo assim, não é desiste, vamos trocar o caminho, vamos mudar a rota. Você vai obedecer sem questionar. Mesmo que se você amar a pessoa, você vai obedecer sem questionar. Porque você tem obediente ao Senhor. E você sabe que Deus não pede nada se Ele não tem um porquê. Ele tem os motivos dele. Ele sabe além do que a gente vê. Ele sabe qual é a intenção do coração do outro. Entende? Então a gente precisa obedecer. Só que para a gente chegar a esse nível de obediência com o Senhor, a gente precisa ter um relacionamento com Ele com uma intimidade muito profunda. Porque é confiar muito em Deus. É exercer muito a fé. Entende? Que bom, Brenda. Deus abençoe você. Que bom, querido. Então, a gente precisa mergulhar na presença do Senhor. E quando Ele falar vai, você vai. Quando Ele falar recua, você recua.
Quando ele vai falar não, é não. Quando ele falar sim, é sim. E acabou. A gente não tem que questionar o que Deus fala conosco. Eu passei por situações na minha vida, no meu processo, com terceiros no meu processo, que Deus virou pra mim e falou assim: filha, vou mudar a rota. A gente tem um carinho, a gente pega um apego, né, pela pessoa. Eu falei, ok. No início eu questionava, depois eu falava, ok, seja feita a tua vontade. E quando Deus mudava a rota, Ele mostrava depois o porquê Ele mudou a rota. Ele fazia chegar, aparecer, sem eu procurar a verdade ali, por que Ele mudou a rota. Então, Deus faz dessa forma conosco. A gente precisa estar em obediência ao Senhor. A gente precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor de aprofundamento, confiança e dependência. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece a intenção de cada coração. A gente vê a aparência, a gente vê o que a pessoa mostra pra gente. Mas a gente não consegue enxergar o íntimo. Entende? Só que o Senhor é onisciente. A onisciência dele faz ele ter o poder de entender o que a pessoa quer falar antes dela falar. Deus sabe o que a pessoa vai fazer antes dela pensar. Então, como você está desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, você está ali pagando preço, jejuando, orando, buscando, se relacionando, abrindo mão das suas vontades, renunciando. Você está ali procurando. Você acha realmente que Deus vai deixar você no engano? Deus vai chegar para você: filho, filha, vamos mudar a rota? A rota vai ser mudada. Ou, estou afastando pessoas de você. Deixa afastar. Deixa mudar a rota. Você vai dizer: seja bem-vindo, a paz do Senhor. Deixa Deus fazer. A gente não sabe o porquê, mas Ele sabe. Então não atribua os propósitos de Deus, nem a promessa de Deus a ninguém. A promessa de Deus é a palavra dele sobre a sua vida. São os propósitos dele, a palavra dele sobre a sua vida. E as pessoas que estão no propósito ou estão ali indiretamente com você podem ser mudadas a qualquer momento. Porque o comportamento, tudo que Deus está fazendo contigo, tudo que Deus está permitindo você passar, Cléber, a paz do Senhor, tudo que Deus está permitindo você passar, Deus também está testando as pessoas que estão à sua volta, que estão participando da sua vida de algum modo. Entende? Então, você está passando por provações e a pessoa também está passando por provações. Só que existe uma diferença aqui no meio do caminho. Você sabe que é provações, porque você tem relacionamento com Deus. Mas a pessoa que está passando, não necessariamente ela sabe o que está passando por uma provação. Ela acha que é comum o que está acontecendo na vida dela. Aí ela vai lá, comete uma gafe, vamos botar assim, porque para ela aquilo ali é comum. Só que aos olhos de Deus ela estava sendo testada. Aí Deus chega para você e fala: estou mudando a rota. Você não entende por quê? Por quê? Porque a pessoa pecou. Ela fez algo errado que vai entristecer seu coração lá na frente. Então Deus tira, afasta, justamente porque Ele já sabe o que aconteceu e você não está sabendo de nada. Porque Deus é onisciente e onipresente. É a mesma coisa que Ele sabe da intenção do coração de cada um de nós. Ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Entende? Então, a gente precisa fidelizar o relacionamento com Deus. Fidelizar. O seu particular, a sua cumplicidade, a sua lealdade tem que ser com o Senhor. Porque Deus tem uma pessoa para cada um de nós, gente. Deus tem uma pessoa específica para cada um de nós. Entende? Cada um. Só que a gente às vezes quer botar a mão e fazer do nosso jeito.
Só que a partir do momento que você fala assim, Senhor, eu quero uma pessoa segundo o seu coração para a minha vida, que esteja de acordo com a sua vontade, porque eu quero viver os seus propósitos, promessas e milagres que o Senhor tem para mim. Deus vai tratar alguém, do mesmo jeito que está tratando você, Ele também vai tratar alguém, vai curar, vai libertar e vai trazer de acordo com as características que você pediu. E você vai ser as características que o outro pediu. Só que as duas pessoas têm que andar em comum acordo com o Senhor. Primeiro a gente conquista a Deus. Por isso que o relacionamento seu com Deus é tão importante. Primeiro você conquista a Deus. Quando você conquistou a Deus e você colocou a sua dependência no Senhor, não é no humano, não é na pessoa, é a dependência no Senhor. De modo que tudo que você faz na sua vida, você está dependente dele. Aí Deus vai começar a trabalhar o seu coração para trazer alguém para a sua vida. Porque primeiro a gente conquista a Deus. Entende? Outra coisa aqui que Deus também quer que a gente entenda. Não é só o alguém que tem que ser liberto. Você também tem que ser liberto. É o que eu já estou falando aqui para ti. Para Deus fazer a junção de duas pessoas de propósito, as duas pessoas precisam ser trabalhadas pelas mãos do Senhor e estar de acordo com a vontade dele. Se alguém no meio do caminho vacilar, ele separa. Ele separa para tratamento. Entende? Ele afasta. Se aquela pessoa que Deus afastou é a pessoa que vai voltar para a sua vida, você não precisa saber. Você só precisa confiar em Deus. A outra parte lá está sendo tratado. Você está sendo tratado. Porque quando separou, houve-se um rompimento. E esse rompimento, por mais que você esteja centrado na presença do Senhor, causa em você um ferimento. Causa em você um impacto. De alguma forma vai causar em ti. Afinal, você é ser humano e tem sentimentos. Então Deus vai tratar o seu coração, vai curar o que foi ferido e vai tratar o coração da outra pessoa que fez o pecado, vamos colocar assim, ou você que fez o pecado e maltratou outra pessoa. Eu não sei aqui, encaixa no seu caso. Então Deus vai tratar separadamente. Porque o mesmo apreço que Deus tem por ti, Deus também tem pela outra parte. Porque a outra parte também está lá, pagando o preço também. Se a pessoa pecou e a pessoa se arrependeu, ela está na olaria com o Senhor também. Entende? Então Deus tem apreço pelos dois lados. O interesse de Deus é que o propósito seja unificado e venha viver os propósitos do Senhor. Você vivendo os propósitos do Senhor para com a pessoa que Deus tem para ti. Só que para a gente receber algo de Deus, a gente precisa estar pronto. E pronto a gente só consegue mediante relacionamento com Deus. Entende? Então, lembra do princípio que eu falei que você é a porta? Então começa a atribuir o seu relacionamento com Deus. Quando Deus falar a porta vai se abrir, é você. Porque Deus está conseguindo trabalhar no seu interior, no seu coração. E a porta está se abrindo, porque você também está preso em cativeiros. Que você também precisa ser liberto. O evangelho teu com o Senhor é vocês dois na individualidade. Você pode olhar pela outra vida, você pode orar pela outra vida, não tem problema nenhum. Você deve orar pela outra vida. Só que você tem que se concentrar em ti. Porque para você receber a outra vida, você precisa estar pronto, preparado pelas mãos de Deus para receber a outra vida na sua vida. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda aqui também? Não coloca no outro uma expectativa da sua parte como uma carga, como um fardo, como uma responsabilidade que não é dele. O seu processo, a carga que você carrega no seu processo é com você e Deus. Não jogue essa responsabilidade para o outro, achando que só o outro tem que ser liberto. Porque você é a ovelhinha linda, leve do Senhor, que não tem pecado. Não faça isso.
A gente precisa entender que Deus é a cura, é a libertação, é o remédio, é tudo, é a salvação. A gente é cheio dos pecados. Entende? Nós somos os falhos. E Deus é o doutor, é o médico dos médicos. E todos os dias a gente precisa procurar em doses homeopáticas a presença do Senhor para a gente se alimentar. E para Ele curar o que a gente está ferido. Porque todos os dias, gente, a gente se fere. Ninguém aqui é super poderosa, né? Menina super poderosa. Ninguém aqui é super poderoso. Todos os dias a gente se fere. Todos os dias a gente fere. Seja com atitudes, com palavras, com comportamento. A gente fere alguém de algum jeito. Então todo dia a gente precisa procurar a presença do Senhor, pedir perdão por quem a gente feriu e perdoar quem nos feriu. Sim, John. Deus me fez olhar assim também. Eu também fui a parte prejudicada. Então Deus, quando olhou para mim, falou assim: filha, você é a porta do eu. Porque muitas das vezes a gente fica na defensiva. A gente acha que é o outro. Mas não é o outro. Não é só o outro. É a gente também. A gente também precisa saber que a gente é ser humano, a gente falha. Porque se houve uma falha, não necessariamente foi uma culpa nossa indireta. Às vezes pode ser o caráter do outro, ok? Mas a gente contribuiu de alguma forma. Entende? Ou a gente deu em excesso e a outra pessoa se achou no direito e poderia fazer qualquer coisa. Ou alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fez... Porque o relacionamento é uma via de mão dupla, né? Então, se um dá demais, o outro acha no direito que, tá dando demais, então tá dando pra mim por ela. Vamos botar assim. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui. Porque a pessoa vai voltar. Porque se eu dou pouco pra ela, eu dou pouco pra ele, ele está perto de mim, então se eu der o mínimo, ele vai continuar perto de mim. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque o que eu vou fazer o que eu quiser, eu vou ter uma liberdade maior, entende? E venha pecar. Só que a pessoa ali também está sendo testada por Deus. E o excesso que a gente dá prejudica a gente precisa ver isso. Então, tudo Deus está ali dosando. Deus está dosando a gente, Deus está dosando outra parte. Deus está testando você, Deus está testando outra parte. Por quê? Porque relacionamento de propósito de Deus na nossa vida é sério. Não é assim, não deu certo, separa. Não existe isso. Se não deu certo, ora, jejua, luta junto, engole o orgulho e constrói. Não existe separação. Se Deus fez o propósito. Entende? Você falou que não sabe valorizar. Não sei se é você ou outra parte, mas na verdade os dois lados têm que valorizar. Tanto nós quanto a outra parte. Entende? Foi isso que aconteceu contigo, Damiana? Então, ótimo, Deus está falando conosco aqui. Então, gente, se veem como a porta. Se a porta não abriu na sua vida, porque você ainda precisa ser trabalhado pelas mãos do Senhor. Não é pra gente falar: caramba, tá difícil o meu processo. Meu deserto tá impossível. Não é o deserto que tá impossível, somos nós que estamos embarreirando de Deus tratar a gente de dentro para fora. Porque nós somos a porta que Deus quer abrir. Porque somos nós que temos o processo com o Senhor, que conhecemos o Evangelho, enfim. Somos nós na intimidade com Deus. Obrigada, seu Francisco. Deus abençoe sua vida, querido. Entende? Então é preciso você se olhar como a porta. A partir de hoje, se olhem como a porta. A porta que Deus quer abrir na sua vida é você. Que a partir do momento que Deus abriu você, quer dizer o quê? Que você foi aprovado pelo Senhor, que você passou pelas provações e pelos testes dele, que você foi moldado, que você foi lapidado, que você foi curado, que você foi liberto, e que agora você consegue sustentar o que Deus vai colocar na sua mão, porque Deus não vai colocar na sua mão só a promessa, Deus vai colocar na sua mão os propósitos todos. E os propósitos de Deus é pesado, porque vem com carga, vem com responsabilidade.
Então, se Deus ainda não abriu a porta que é você, dê glória a Deus por isso, porque Ele está te preparando para você sustentar tudo que Ele tem para colocar nas tuas mãos. Quando isso veio sobre mim, eu comecei, é como se deu um estalo, deu um clique. Aí eu parei de olhar a situação como perda e passei a agradecer ao Senhor por ainda não ter acontecido, porque eu realmente percebia que eu ainda não estava preparada. Porque Deus faz de uma maneira que é como se a gente entrasse dentro da gente, ficasse assim, como virasse do avesso, sabe? E a gente precisa se olhar como a porta. Então, se a porta ainda não abriu, é porque Deus está trabalhando em você. Porque você é a porta que Deus quer abrir. E uma vez que Deus abrir a porta que é você vai além de você sustentar a promessa e os propósitos que Ele vai botar na tua vida, você vai ser o acesso. Não é o outro que é o acesso, é você que é o acesso, porque você tem um relacionamento desenvolvido com o Senhor. É você que carrega a presença de Deus. Entende? Então, não é mais, a gente não se vê mais dependendo do outro. Vamos botar assim, é o outro que depende de você, porque você que carrega a presença do Senhor. Você que tem um relacionamento com o Senhor. Você que tem a responsabilidade de Deus sobre ti. Que é uma grande responsabilidade carregar a presença dele. Porque é uma palavra que sai na nossa boca que ele vai lá e faz de acordo com o que a gente falou. Entende? Então todo o teu processo com o Senhor está te desconstruindo das crenças limitantes e das manias, dos traumas, das feridas que você passou na sua vida inteira. Se a outra parte da Damiana não estiver tendo um relacionamento com Deus, ela não chega a você, porque Ele não permite. Só vai entrar na sua vida quem estiver tendo um relacionamento com Ele também. Deus não junta jugo desigual. Tem que andar no mesmo propósito. O mínimo que a outra parte tem que fazer é ter relacionamento com o Senhor. Entende? Se for para me casar novamente, não só casar, mas tenho uma aliança com Deus, senão... Sim, seu José Luiz. Se você está se preparando no Senhor para viver os propósitos dele, para ter um casamento abençoado dentro dos propósitos de Deus para sua vida, ok? Ele vai trazer para sua vida uma mulher, segundo o coração dele, preparada por ele, de acordo com as características que você pediu para ele, para poder vir a juntar e fazer a união de propósitos. Ele não vai trazer para você algo que não esteja de acordo com ele. Do mesmo jeito que você está passando pelo processo de cura, libertação e preparação, a outra parte também está. Se a outra parte, que a Damiana perguntou, se a outra parte não estiver fazendo o que você está fazendo, e Deus já tiver falado para você que fosse a pessoa para ti, e ela não estiver de acordo com a vontade do Senhor, Deus não traz. Deus vai trazer outra pessoa, é a mudança de rota, entende? Deus vai mudar a rota. E Ele vai trazer uma outra pessoa que esteja de acordo com a vontade dele para ti. Que bom, John, que bom, fico feliz. Então, gente, vocês entenderam que a porta é você. E se a porta não abriu, é porque você ainda não está preparado para sustentar, não é preparado para receber. Você não está preparado para sustentar o que Deus vai colocar através de você, desse acesso, porque você é a porta e você é o acesso. Ok? Então, vamos lá. Uma vez que você estiver curado, Deus abrirá a porta que é você. Entende? Deus deu um passo a passo aqui para eu seguir. Então, antes disso aqui, Ele botou assim: não coloque o outro na carga que é sua. Não distribua as suas feridas para os outros. Peraí, deixa eu pegar o caderno aqui. Não distribua as feridas que você tem para os outros serem curados. Ou seja, a ferida é tua, o trauma é teu. Não coloque a carga em cima do outro. Mas encare de frente o que te aborreceu. Ou o que aconteceu contigo. Entende? Lembra que eu falei aqui que a carga é sua, que você não tem que transferir para outra pessoa? Isso aqui também faz parte dessa parte.
Então, se você está com um fardo pesado do seu processo, você não tem que distribuir para o outro. Você não tem que passar a sua responsabilidade para o outro. Você tem que encarar de fato os seus medos, as suas responsabilidades para você ser curado, para você ser liberto. Entende? Porque muita gente também atribui, falando que a culpa é do terceiro, da outra parte. Não necessariamente é da outra parte, é você. Entende? A gente precisa, gente, uma coisa que eu aprendi no meu processo com o Senhor, é que a gente precisa olhar de frente e parar de fugir. Porque muitas pessoas, elas fogem. Elas não querem encarar de fato os erros que fizeram e fogem. Deus está me trazendo uma lembrança aqui, uma situação que eu passei na minha adolescência. Eu sempre fui uma pessoa muito de opinião, ok? E eu lembro que uma vez chegaram para mim e falaram alguma coisa que eu falei assim: eu me responsabilizo pelo que eu estou falando. Então, se eu estou me responsabilizando pelo que eu estou fazendo, isso era adolescente, imagina na vida adulta. Se eu estou me responsabilizando pelo que eu estou falando, então eu vou, se eu fiz errado, eu vou arcar com as consequências. No meu processo de cura e libertação com o Senhor, o Deus me lembrou dessa situação. O Espírito Santo me lembrou, você lembra? Você está arcando com as consequências agora. Entende? Então, por isso que a gente não pode transferir o fardo. Você foi com menos de 13? Eu não sei quantos anos eu tinha. Eu sei que eu já estava no... Eu já devia ter uns 17, eu já estava vindo assim do segundo grau para a faculdade. Enfim, cheguei e falei, eu arco com as minhas consequências. Arquei com as consequências. Depois de anos no processo de cura e libertação com o Senhor, a partir dos meus 35 que veio, o Senhor falou, você lembra que desse dia que você falou que você arcava com as consequências? Tá aí. Pesou, viu, gente? Pesou. Pesa. Na hora a gente fala, a gente não tem noção do peso que a gente vai carregar depois. Pesou. É porque a gente passa pelo processo de cura e libertação. O seu José Luiz aos 10, aí, tá descendo. O povo de antigamente era um povo assim, era dono de si, né? A gente tinha essa coisa. Acho que a juventude de hoje é um pouco mais humilde. A gente era do tempo mais do bronco, né? A gente é mais bronco, né? É tipo, dou a cara a tapa, vou lá e faço. Mas a gente não pode ser assim não, gente. A gente tem que mudar. Graças a Deus que Deus, pelo menos Deus me mudou, eu não sou mais assim não. Hoje eu penso 20 vezes antes de falar, porque eu sei o que sair da minha boca vai virar decreto. Então eu não falo mais. Ultimamente eu tenho andado muito quieta. As pessoas até estão observando, você mudou. Você não fala mais nada, você fica mais na tua. Porque eu aprendi. Eu aprendi que o que a gente fala vira um decreto. Então eu sou a primeira a colher. Então como eu não quero colher nada que eu fale, então a gente pensa antes de falar e para de agir por impulsividade, que era como a gente agia na nossa adolescência, na nossa juventude. Entende? Então, você, José, e você, John, provavelmente Sim, isso aí, estão mais maduros espiritualmente. Provavelmente no decorrer do processo de vocês, o Espírito Santo vai lembrar vocês. Lembra lá daquele dia lá com 10 anos, com 13 anos que vocês falaram isso pra mim? Em algum momento ele vai lembrar ti. Então, isso que a gente faz no decorrer da nossa vida, mesmo sem conhecimento da causa, ela contribui no nosso processo de cura e libertação. Então, é uma carga a mais. E quando você está no seu processo de cura e libertação, não é que você queira que acabe rápido, mas você já não quer mais carga nenhuma, porque o que já tem é o suficiente. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, mas você lembra que naquele dia, naquela época, você falou isso aqui e você assumia com as consequências? Agora tá aqui a consequência, eu tô só contribuindo, só tô atribuindo mais um pouquinho, porque o seu fardo já tá tão pesado, vai ficar pesado um pouquinho e você aguenta, né? Então, a gente não tem que falar. Tá vendo? Até a Brenda também tá lembrando, daqui todo mundo já todo mundo se identificando, né? Por quê? Porque o processo é pesado. O processo pessoal é pesado. Então a gente tem que ter responsabilidade, gente, pelas coisas que a gente
pelas coisas que nós fazemos, pelas coisas que nós fazemos para com os outros, com as escolhas que nós fazemos para nós mesmos. A gente não tem que falar, eu assumo a consequência. Você não tem que nem assumir a consequência, nem fazer. Entende? A gente tem que dar nem sempre dar um passo para trás é sinônimo de vergonha. Às vezes é sinônimo de sabedoria. De não entrar em situações que não vai te atribuir a nada. Entende? E a gente precisa recuar para poder guardar, para nos guardar de qualquer coisa que venha pela frente. Entende? Então, para finalizar, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Entenda isso. Você é a porta e é você que está sendo tratado para receber de Deus a palavra que foi dada a você. Então, a promessa que Deus fez a você diretamente, ok? É você a porta e é você que está sendo tratado pelas mãos do Senhor. Você é a porta que Deus quer abrir. E através de você, outras pessoas virão. Ou seja, você é a porta de acesso. Entende? Então eu acredito que essa live aqui de hoje, apesar de ser uma mentoria, e Deus quis falar conosco aqui, a gente consegue entender que muitas dúvidas que a gente tinha relacionada a relacionamentos ou relacionada a qualquer outra coisa, a gente consegue entender que o fato da gente ser a porta, muitas das nossas dúvidas acabam. Por quê? Por que acabam? Porque a gente precisa... Que bom, Rê, eu fico feliz, meu amor. Porque a gente precisa ver que se a gente é a porta e dependendo da situação que a gente esteja passando ainda não aconteceu, é porque a gente ainda não está pronto, a porta ainda não foi aberta. A porta não foi aberta porque você não está preparado para ser aberta, porque você é a porta, você é o acesso. É você que tem relacionamento com Deus, é você que ora de madrugada, é você que jejua, é você que busca, é você que clama. Não é a outra parte, não são as outras partes, ou não é a outra parte. Não é a promessa, é você. Entende? Então, quando a gente entende que nós somos a porta e que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento com Deus não é só desenvolver um relacionamento, é tudo, é a nossa vida. É tudo por um todo. Que bom, Brenda, fico feliz. Entende? Então a gente precisa, só para a gente finalizar aqui, para a gente evidenciar mais isso, precisamos manter o nosso relacionamento com Deus desenvolvido e em dia. Todo dia precisa ser buscada a presença de Deus em espírito e verdade, fazer leitura da palavra para alimentar a nossa fé e a nossa comunhão com o Senhor, orar ao Senhor, falar o que a gente está sentindo, como foi o nosso dia, trazer Deus à existência, adorar a Deus, cantar hinos de adoração ao Senhor, jejuar pela nossa vida espiritual para a gente ficar mais aprofundado com o Senhor em intimidade. Paz do Senhor, Helena, seja bem-vinda, querida. Seu José, não faz isso, seu José. Que absurdo, não faça isso com o senhor. Vai demorar se o senhor ficar de teimosia com Deus. Aí vai demorar. Entende? Você não tem que pensar dessa maneira. Você tem que pensar que o processo seu não está demorando. Ele está desenvolvendo seu relacionamento com Deus. Porque a graça do processo não é a gente receber o propósito, a promessa, o milagre. A graça do processo é a gente desenvolver um relacionamento de Deus com intimidade. Porque uma vez que a gente conhece ao Senhor e desenvolveu com Ele esse relacionamento, a gente vai entender. Olha isso aqui, gente. A gente vai entender qual é o nível da promessa que Deus está te entregando. Por quê? Seu Alexander, obrigada pelo presente. Por que a gente vai entender? Porque quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, a gente se permite viver um relacionamento com Deus, a gente também se permite ser amado pelo Senhor. Então, a pessoa que vier para a tua vida, ela vai vir no mesmo nível de amor que Deus tem por ti. Entende? E você vai ser o mesmo nível de amor que você tem para com o Senhor para outra pessoa. Então, o seu processo não é em vão. Então, o fato de você ter que desenvolver o processo com o Senhor para conhecer a Deus é justamente para desenvolver em você o amor que Ele quer que você tenha dentro de você, que é o amor dEle, é o amor puro, é o amor genuíno, é o amor que não tem contaminação. Entende?
Não, seu José, Deus não atrasa. É a gente que é ansioso. A gente é a geração dos bronca lá atrás, que é a geração dos anos 70 e 80. Eu sou da época dos anos 80. A geração dos broncos lá atrás, entende? A gente quer tudo pra ontem, né? Geração micro-ondas. 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Só que a gente precisa esquecer os minutinhos e se doar mais pra Deus. Seu Juarez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe o senhor. Entende? Então, vocês entenderam aqui, pra gente finalizar. Vocês entenderam aqui que a porta... Aí, seja dos anos 70, então. Então, é da época dos bronca. É a geração que a gente viu toda a geração do... Nós somos a geração que vimos todo o desenvolvimento da tecnologia. Entende? Então, a gente ainda sobreviveu à influência da tecnologia que é de agora. Essa geração que veio depois já não sabe da nossa experiência que tivemos. Obrigada, seu Miguel. Que Deus abençoe o senhor. Gente, vocês entenderam então o que Deus quer falar com vocês hoje? Hoje até fugiu um pouco da live de mentoria. Porém, Deus queria falar conosco, que a gente está aqui sendo usado por Ele para poder chegar a vocês. Porque eu acredito que muitas pessoas pensavam de quando Deus fala, a porta vai abrir, atribuir a outra pessoa a uma situação em si. Não é a outra pessoa, é você. Você é a porta que vai abrir, você é a porta que Deus vai trabalhar, você é a porta que Deus está tirando o cadeado, você é a porta de ferro que muitas das vezes não deixa e impede de algo chegar até você. Então é Deus tratando você, moldando você, lapidando você. Que bom, seu José, que bom, fico feliz. Deus falou com todos aqui hoje, né, Brenda? Que bom, fico feliz também. Gente, então essa foi a live de hoje. Que Deus seja louvado. É com Ele, simplesmente isso vem dele. Essas coisas é tudo dele, não tem imaginação para isso não. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar agradecendo ao Senhor e encerrando a live de hoje. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Para falar? Aproveita. Eu estou encerrando porque o povo está ficando quietinho hoje, está mais na de vocês aí. O que vocês querem falar? Vocês querem, vamos encerrar e orar ou vocês querem falar alguma coisa? Vocês que sabem. Fala, Daif Frei. O que eu posso te ajudar? Pois não, querida. Pode perguntar. Pode mandar bomba. Pode mandar bomba que a gente está aqui para poder amenizá-la. Vamos lá. O João tá fazendo marketing. Agora é a hora. Pode falar. Você sonhou que você era a figueira. É um bom sonho. Mas o que eu aconselho você? Damiana, não desiste, Damiana, em nome de Jesus. Se você desistir, Damiana, você está desistindo de ti. Faz isso não. Você quer voltar lá pro final da fila de novo? Faz não. Frei, eu te aconselho de todo o coração, ok? Para não falar besteira aqui na live, eu aconselho você a pedir o direcionamento para o Senhor. Eu não sei te dizer o significado do seu sonho. Vou ser bem sincera contigo. Eu prefiro que você entre em contato com o Senhor, porque do mesmo jeito que Ele te deu o sonho, Ele vai te dar a revelação desse sonho, ok? Que bom, seu Wesley. Fico feliz, viu, de estar contribuindo para a sua cura e libertação com o Senhor. Além eu não sei falar teu nome, desculpa. É muito complicado. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Depois de muita tentativa, ainda continua com o coração duro. Brenda, eu não sei se é o seu coração ou se é o coração da outra pessoa, ok? Mas apresenta ao Senhor essa situação, pergunta para Deus se Ele quer que você continue orando e intercedendo por essa pessoa, ou se Ele vai tomar a frente da situação e você vai ficar apenas adorando a Deus enquanto Ele executa, entende? Então você precisa pedir o direcionamento para o Senhor direto, tá bom? Seu Jairo, as guerras espirituais, elas existem.
E você precisa usar as armas espirituais para você poder vencer essas guerras espirituais. Todos nós, individualmente, passamos por guerras individuais, porque os propósitos são diferentes. Então, o meu conselho a você é você jejuar pela sua vida espiritual. Primeiro ponto. Jejua pela sua vida espiritual. Fortaleça a sua vida espiritual. Porque uma vez que a sua vida espiritual está fortalecida, nenhum ataque sobre você vai ter valia. Entende? Porque você vai estar blindado pelo Senhor. Porque quando a gente ora pela nossa vida espiritual, a gente literalmente adentra sobre a proteção de Deus. Porque a gente está priorizando a Ele. Diretamente e indiretamente. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Brenda. Obrigada, Frei. Helena, isso é bom. Essa é uma pergunta boa. Geralmente, não é algo assim bom. Porque quando a gente está para receber algo de Deus, o inferno não quer que a gente receba. Então, existe muita luta e muita guerra. Existe muito investimento do maligno sobre a nossa vida. Entende? Então, vamos dizer para você que se você já estava passando por um período de lutas, quando você está para receber algo de Deus na sua vida, as lutas intensificam ao quadrado, ao cubo. Entende? A quarta potência, a 10ª potência. Elas intensificam de uma maneira para fazer você parar, para fazer você desistir. Só que você precisa perseverar e continuar. Então, um sinal clássico que seria de que para você receber as coisas de Deus na sua vida é que a luta intensifica. A luta aumenta. O que você achava que estava pouco, diminui. Entende? O que você achava que estava sobrecarregado, a carga vem maior, vem dobrada. Então você vai passando, mas você tem que saber que Deus está contigo. Deus permite essa luta dobrada em cima de nós para testar a gente realmente. Porque Ele testa a gente até o último instante. Porque o que a gente tem para receber nas nossas mãos, a gente precisa sustentar. Entende? Tá bom? Então mantenha-se firme no seu relacionamento com Deus. O que vai sustentar você, o que sustenta a gente nas nossas guerras diárias e quando a gente está para receber algo, é o nosso relacionamento com Deus. A gente não pode deixar Deus de lado. A gente tem que priorizar Deus acima de todas as coisas. Ok? Tá bom? Gente, vamos estar aqui fazendo uma oração então para a gente estar encerrando esse momento aqui conosco, com o Senhor. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa live, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos seus filhos que vieram. Obrigada pelas pessoas que passaram. Obrigada pelas pessoas que estão aqui conosco até agora, Pai. Pai, eu peço-te, Pai, abençoa a vida de cada uma delas, Senhor. Abre as mentes delas, Senhor. Abre o coração delas, Senhor. E venha fazer morada na vida de cada uma delas, Pai. Que elas venham entender que para poder viver os seus propósitos, as promessas e os milagres, precisam desenvolver com o Senhor um relacionamento de maior intimidade e profundidade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contínuo espírito em verdade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que bom que você crê, Helena, fico feliz. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus. Eu não sei quem é o user não, mas glória a Deus. Que bom, acho que é o seu André, né? O final 009. Mas fico feliz por todos vocês, viu? Então vocês entenderam, gente, hoje aqui, que a porta é você. Então começa a ver. Obrigada, seu Ed, que Deus abençoe. Começa a ver a sua vida de uma forma diferente. E toda vez que Deus falar que a porta está difícil abrir, é porque você está travando alguma coisa no meio do caminho. Então faz uma oração ao Senhor e fala: Pai, eu não sei o que eu estou travando. Eu não sei por que a porta está demorando a abrir. O que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer. O que eu estou fazendo de errado ou o que eu preciso fazer para poder estar de acordo com a sua vontade. Que bom, seu André, que bom que é o Senhor. Fico feliz. Entende? Então, desculpa. Então, busquem vocês, na individualidade de vocês, a presença do Senhor. Desenvolva com Ele um relacionamento de intimidade. Ok? Quarta-feira a gente está aqui de novo às 9h30 da noite para fazer live. Aguardo vocês aqui conosco, tá bom? Fiquem com Deus, gente. A paz do Senhor para vocês. Bom final de semana. Boa semana. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que seja próspera. Que seja na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.